Pessoal, o celular tá dando um problema aqui, ele fica caindo, né? Memória cheia, essas coisas. Eu já tentei resolver aqui, eu acho que agora vai, mas eu não quis dispensar os vídeos anteriores, não, que eles se complementam, né? Bom, aproveitei para almoçar e agora eu já tô tranquilo para continuar com vocês. Bom, eu tinha falado, eu estava justamente naquela parte do acabou a festa, né? O parágrafo terceiro do conto Cantiga de Esponsais. Acabou a festa, né? É como se acabasse um clarão intenso e deixasse o rosto apenas alumiado da luz ordinária. O que a gente observa aqui é o seguinte: o Machado ele é um grande criador, né? Um grande artífice da palavra. Então ele sabe muito bem o que está fazendo aqui. Inclusive, ele potencializa aqui no conto, no meu entendimento, eu posso estar errado, é uma interpretação, mas enfim, o texto literário ele provoca isso, ele provoca interpretações, obviamente. Então vejam vocês, eu percebo que o Machado ele vai num crescendo, ele vai construindo uma ideia, num crescendo, quase como uma composição musical, né? Aquelas composições musicais clássicas que começam leves e de repente elas vão se intensificando. Eu me lembrei muito do Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky. Eu vou até disponibilizar para vocês lá no Classroom o link de um vídeo no YouTube para vocês acompanharem, né, o trecho do Lago dos Cisnes a que me refiro, né? Mas então é essa questão. O Machado ele vai construindo muito bem o seu conto, ele vai construindo muito bem essa coisa da angústia do mestre Romão, de ser um executor e de não ter sido escolhido para ser um criador. Tudo bem que ele não deixa de ser um criador, não é verdade? Ele está ali executando com maestria, ele está demonstrando com maestria todo um conhecimento acumulado acerca de uma técnica que ele aprendeu e que ele sabe muito bem colocar em prática através da execução musical, da execução das peças musicais, das missas, por exemplo. As missas, antigamente as missas eram musicadas. Quem fazia grandes composições nesse sentido é o Johann Sebastian Bach, que é o primeiro nome que me vem à cabeça. Tem também o Mozart, né? Inclusive, esse conto aqui do Machado, ele me remete muito a um filme do Milos Forman, o Amadeus, que tem um personagem ali do Amadeus, não sei se vocês já assistiram, é uma excelente pedida, mas tem que procurar. Tem que procurar esse filme. Eu acredito que na internet, não sei se tem, deve ter, mas é uma boa pedida. Amadeus. Aí tem um personagem lá que é do Antônio Salieri, personagem que realmente existiu e tal. E ele era considerado assim um grande músico. Ele compunha, conhecia a técnica, mas ele não era genial como Mozart. Então a premissa básica do filme é a inveja do Salieri em relação ao escolhido, ao Mozart, que foi abençoado pelos deuses da criação. Então olha que interessante, no caso do conto aqui, o Cantiga de Esponsais, essa questão dos deuses da criação abençoarem os seus
escolhidos. Isso é uma ideia que o Machado não deixa de estar criticando também. Ele está criticando uma das características do romantismo, que eu comentei com vocês, essa questão do artista romântico, do gênio criador iluminado, não é mesmo? Que transpunha para fora um pouco da fagulha vamos colocar assim, do absoluto hegeliano, né? Pois o criador no sentido, o artista criador, o gênio, né? Ele toma um contato muito breve com essa fagulha, né? Do absoluto. Enfim, ele é um escolhido. Poxa, o Machado, em 1884, ele já estaria, né, totalmente embasado por uma atmosfera de época propícia a isso, uma atmosfera que evocava a mudança de paradigma. Poxa, no final do século XIX, em termos de arte, muita coisa estava se transformando, né? Muita coisa aconteceu, inclusive naquele momento final, né? O parnasianismo, o simbolismo, no caso, inclusive da poesia, eu comento muito sobre isso naquele texto que eu divulguei agora por último para vocês, né? Vocês vão tomar contato com essas questões. Mas vejam só, o Machado, como um leitor atento, não só da literatura em si, mas do mundo à sua volta, ele estava notadamente percebendo essa mudança. Isso também ele pode estar querendo lançar aqui no Cantiga dos Ponsais. Essa mudança de paradigma, essa quebra, essa rasura do Criador. Apesar de que o mestre Romão ele se via totalmente infeliz por não ser um criador. E o Machado ele critica isso, né? Ele critica isso meio que, talvez dizendo que esse criador ele estava morrendo. O final do conto é um final até um tanto abrupto, né? O mestre Romão, o mestre Romão ouviu-a com tristeza, abanou a cabeça e à noite expirou. Esse verbo expirar, ele remete também à morte, ao falecimento. E no decorrer do conto a gente descobre também que o mestre Romão ele tinha problemas cardíacos, né? Problemas estes adensados pela própria noção de tristeza, de angústia, de constatação de um fracasso dele enquanto músico, porque ele dava muita importância a essa questão da composição, da criação. Enfim. Então, ok. No 7º parágrafo, a gente tem essa constatação. Vamos lá. A gente tem a constatação da incapacidade do mestre Romão para compor. Aqui no 7º a gente constata isso. Não era falta de criatividade, né? A gente pode perceber. Vamos lá. Se mestre Romão pudesse, seria um grande compositor. Parece que há duas sortes de vocação: as que têm língua e as que a não têm. As primeiras realizam-se, as últimas representam uma luta constante e estéril
entre o impulso interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens. Romão era destas. Tinha a vocação íntima da música. Trazia dentro de si muitas óperas e missas. Um mundo de harmonias novas e originais que não alcançava exprimir e pôr no papel. Esta era a causa única de tristeza de mestre Romão. Eis a constatação dessa incapacidade. Naturalmente, o vulgo não atinava com ela. As pessoas não reparavam. Vamos lá, eu me perdi aqui. Tá. Uns diziam isto, outros aquilo. Doença, falta de dinheiro, algum desgosto antigo. Mas a verdade é esta: a causa da melancolia de mestre Romão era não poder compor, não possuir o meio de traduzir o que sentia. Não é que não rabiscasse muito papel e não interrogasse o cravo durante horas. O cravo é o instrumento, né? É tipo um piano, né? Mas tudo lhe saía informe, sem ideia nem harmonia. Nos últimos tempos tinha até vergonha da vizinhança e não tentava mais nada. Então vejam vocês, a gente não pode deixar de pensar no Machado também enquanto um criador, né? Porque o Machado, eu sempre penso assim, o Machado, hoje nós consideramos o Machado como um gênio, mas ele não se considerava gênio, claro que não, evidentemente. E na sua época também ele recebia muitas críticas, enfim. Ele não era considerado gênio na sua época. Então, até que ponto a gente pode pensar assim, poxa, o Machado, ele pode também estar falando de certas angústias dele enquanto um criador. Não que ele não conseguisse, né? não tivesse a capacidade de realizar o que ele diz aqui que o mestre Romão não realiza, né? Ele conseguia transpor para fora de si todo aquele, ele, Machado, ele conseguia transpor para fora de si todo aquele universo, né, que o formava. Mas eu acho que todo artista, todo criador, ele possui um certo grau de angústia. No caso mais específico do escritor, aquela angústia diante da página em branco. A gente lê os textos do Machado, a gente imagina que o homem se sentava na escrivaninha e pegava da sua pena, né? Colocava o pince-nez dele, né? O ocrinho redondinho de um olho só e começava lá a desenvolver. Não, eu acho que não é bem por aí. Todo artista tem aquele momento de dúvida, de fracasso. De não conseguir externalizar aquilo que realmente gostaria de pôr para fora. Então, assim, o conto, ele fala de tanta coisa. E ele é um conto pequeno, né? Conto pequenininho. Enfim, o mestre Romão, olha que interessante, voltando aqui para o conto. O mestre Romão, ele estava tentando compor uma cantiga, né? Um canto esponsalítico. O que seria esse canto esponsalítico? Um canto esponsalítico é um canto para um casal, né? Música para um casal, enfim. Um casal recém-casado, jovens nubentes. Então ele estava tentando compor uma música desde 1779. Então, assim, eu como leitor, eu gosto de me apegar de vez em quando nesses detalhes
meio que imperceptíveis, eu fiquei fazendo umas contas aqui. Olha só, 1779, ele chama atenção, imagine a leitora que está em 1813. Então, de 1779 até 1813, 34 anos. 34 anos, né? 34 anos que ele luta para compor essa música e não consegue. Não consegue há bastante tempo. E a gente descobre que ele foi casado, que ele teve uma esposa que morreu com 23 anos. Ela se casou antes dos 21, morreu com 23 anos, morreu jovem. Aí tem uma passagem aqui muito interessante, 3 dias depois de casado, né? Que ele começou a tentar compor esse canto esponsalítico. Olha só. No parágrafo seguinte ao que a gente acabou de ler, né? E, entretanto, se pudesse, acabaria ao menos uma certa peça. Um canto esponsalício. Eu estou falando esponsalítico, tá errado, é esponsalício. Meu Deus. Esponsalício, tá, gente? Começado 3 dias depois de casado, em 1779. 3 dias depois de casado. 3 dias depois. O número 3 é um número cabalístico. A gente pode pensar assim, Jesus Cristo ressuscitou 3 dias depois. Então, é uma interpretação minha, gente, totalmente minha, que eu compartilho com vocês. O fato dele ter tentado, né, 3 dias depois de casado, 3 dias depois de ter casado, ou seja, uma transformação, ele achou que tivesse se renovado, que o casamento tivesse renovado o seu espírito e que ele pudesse até mesmo compor alguma coisa. É interessante isso. Então a gente constata a doença do coração dele, né, e tal. Tem uma parte aqui muito interessante. Aqui, ó. Logo depois do diálogo que ele tem com o preto velho que residia com ele, vejam só. O boticário mandou alguma coisa que ele tomou à noite. No dia seguinte, mestre Romão não se sentia melhor. Então a gente sabe que ele está mal. É preciso dizer que ele padecia do coração, moléstia grave e crônica. Pai José ficou aterrado quando viu que o incômodo não ceder ao remédio nem ao repouso e quis chamar o médico. Para quê? Disse o mestre. Isto passa. Isto passa. Olha como que as palavras dizem o que são dentro do conto machadiano. Isto passa. Olha a força desse pronome demonstrativo. Isto que está dentro dele passa. Então, assim, a proximidade uma proximidade, é uma coisa que está dentro dele. A doença é dele e não é física, é uma doença que o acompanha e que ele convive com ela, né? Ele não está falando do problema do coração, acredito eu. Ele está falando da angústia de não conseguir criar. Ele fala disso. Aí mais adiante, né, aí acontece uma outra questão correlacionada a datas, né? Vejam vocês, ele quando ele resolve, né, retomar aquela composição, ele tá ali, né, tentando escrever a música, finalizar a música. Então ele pensa assim, quem sabe em 1880 talvez se toque isto e se conte que um mestre romão... Então, gente, de 1779
1779 até 1880, né? Passaram-se 101 anos. 101 anos. Ele fez uma projeção muito para o futuro mesmo, né? 101 anos, né? Poxa vida, 101 anos, né? Eu acho às vezes que o Machado ele fica brincando com a gente, né? Ele fica lançando uns elementos aqui no conto, né? Para a gente poder prestar atenção em certos detalhes ocultos, né? Enfim, o Machado ele lançou o Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, né? Aí ele coloca aqui 1880. Ele escreveu este conto, muito provavelmente, o Histórias Sem Data, eu ia falar páginas recolhidas. O Histórias Sem Datas, como eu falei, foi lançado em 1884. Enfim, eu fico pensando nessas questões de data de 1779, que é o ano em que o mestre Romão começou a escrever a sua peça musical, até 1884, 105 anos. Mais de 100 anos. Aí vocês podem pensar, poxa, professor, mas o que essas datas têm a ver? Não tem nada a ver, é só para a gente poder ficar pensando os pormenores do conto, essas questões que são colocadas na história que significam alguma coisa. Significam, isso não é colocado de forma aleatória. Talvez essa questão dos 100 anos, isso tenha a ver, é uma livre interpretação minha, isso tem a ver com a mudança dos tempos, né? Essa questão da mudança que eu falei anteriormente. Bom, a gente sabe do final do conto, né? Ele tá ali tentando compor, ele não consegue compor, essa é a grande verdade. E ele escuta, ele vê um casalzinho, jovens nubentes ali, uma nova vida conjugal que se inicia, ele vê isso com os próprios olhos e a menina, ela cantarola, ela muito provavelmente escutando o mestre Romão ali, tocando a sua composição, e ele não consegue, ele trava ali numa determinada nota, ele não consegue, e ele escuta a menina solfejando uma possível continuação para a sua própria composição, algo que ele nunca conseguiu fazer. Então ele desiste de vez, né? Ele desiste de vez. Desesperado, deixou o cravo, pegou do papel escrito e rasgou-o. Nesse momento, a moça, embebida no olhar do marido, começou a cantarolar à toa, inconscientemente, uma coisa nunca antes cantada nem sabida, na qual coisa um certo lá trazia após si uma linda frase musical, justamente a que mestre Romão procurara durante anos, sem achar nunca. O mestre ouviu-a com tristeza, abanou a cabeça e à noite expirou. Este final abrupto, ele é bem ao estilo Schopenhauer, como eu falei com vocês, né? O mundo é um caos, não existe controle. O caos impera. O mestre Romão, ele tinha que ser um eleito. Ele tinha que conseguir criar, mas ele não consegue. Não depende dele. Vai além da sua vontade.
É um conto interessante, mas um tanto triste. Eu vou finalizar com o seguinte comentário que eu escrevi. Eu estou pensando em escrever um artigo sobre este conto. Se eu conseguir terminar, eu vou compartilhar com vocês. E vou dedicá-lo também a vocês, né? Porque se não fosse a turma do quinto período, eu não teria tido esses insights aqui. Então eu escrevi aqui no meu caderno o seguinte: talvez a morte de Romão, o seu solene desaparecimento, possa ser compreendido como um novo posicionamento artístico que passaria a vigorar, algo mais autoral e espontâneo, a transgredir as influências hegemônicas impostas. É uma questão para a gente poder investigar um pouco mais, né? Bom, gente, Cantiga de Esponsais, estes foram os meus comentários. Espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Assistam ao vídeo com calma e tranquilidade e vamos ver quando será o nosso próximo encontro. Tudo bem? Talvez ele seja até presencial. Vamos torcer para que isso aconteça. Tá bom, gente? Então, um bom sábado, um bom final de semana. Cuidem-se, lavem as mãos, aquela velha história, né? E vamos juntos aí seguindo fortes, né? E tendo a literatura como uma espécie de possibilidade de enfrentamento aí de todo esse momento de isolamento, né? Vamos nos apegar às artes, por que não? Um bom filme, um bom livro, preenchendo o vazio que às vezes se impõe. Então tá, gente, um grande abraço para vocês. Até a próxima.